Neste tutorial em vídeo, vamos explicar como aí em casa poderão montar o vosso próprio servidor doméstico. Doméstico ou até um servidor para uma pequena empresa ou para um escritório. Esta máquina terá a capacidade de fazer backups automáticos e até gerir até 10 PCs ligados em rede. A vantagem do Windows Home Server, o sistema da Microsoft que vamos utilizar para criar este servidor, as vantagens são várias. Para começar, permite criar um backup automático de todo o sistema dos vossos PCs. Isto significa, se acidentalmente, por exemplo, deixarem cair o vosso portátil e o disco rígido avariar, só tem de substituir o disco rígido do portátil, ligar o vosso Home Server via rede e recuperar todo o sistema como estava, documentos, aplicações e sistema operativo. Também significa que há a capacidade de fazer backups incrementais. Ou seja, só os ficheiros novos ou alterados é que serão copiados para o Home Server, poupando assim espaço e tempo. Esse backup pode servir para recuperar o PC para um estado anterior no tempo. Imaginem que o vosso PC apanha um vírus muito complicado de remover. Podem basicamente utilizar o Home Server para voltar a ter o PC como estava no dia anterior, por exemplo, sem o vírus. Ou, na eventualidade de acidentalmente gravarem sobre um ficheiro importante, imaginem que estou a trabalhar no Excel e sem querer gravam sobre um ficheiro de Excel já existente muito importante, podem utilizar o Home Server para recuperar uma versão anterior desse mesmo ficheiro. O que eu acho mais interessante no Home Server é a capacidade de gerir vários discos como se de uma única unidade se tratasse. Imaginemos que no Home Server existem dois discos de 500 GB. Isso significa que para o Home Server existe apenas uma unidade só de 1 TB. Ou seja, a soma dos dois aparece numa unidade. Isto não é RAID, é só por software. Portanto, também significa que se quiserem adicionar mais espaço, é só adicionar automaticamente discos externos ou internos, adiciona mais um disco e o espaço dessa unidade crescerá sem ser necessário formatar, reconfigurar, nada de complicado. É só adicionar os discos rígidos e automaticamente eles aparecem no sistema. Essa tecnologia e com o Shadow Copy tem a vantagem de se conseguir definir que alguns ficheiros serão gravados de forma redundante. Por exemplo, os documentos mais importantes podem estar numa pasta e nós definimos que essa pasta é gravada de forma redundante. O sistema, nesse caso, garantirá que o mesmo ficheiro tanto é gravado num disco como no outro. Se um dos discos avariar, nada se perde. Não temos isto não é RAID, portanto não há preocupação de saber que o disco 1 é espelho do disco 2, nada disso. É só pôr lá os discos lá dentro e o sistema automaticamente gera o espaço da melhor maneira, divide os ficheiros pelos discos de acordo com o espaço disponível e com a melhor organização possível. Todo o conteúdo fica indexado para pesquisa rápida a partir dos outros PCs e também é possível aceder remotamente à máquina. Um exemplo, estão na casa de um amigo, querem mostrar as vossas fotos, é só aceder à internet, via internet ao Home Server que está em vossa casa e podem ver as vossas fotos. Pode também ser ao contrário, podem estar de férias, tiram fotos com a vossa máquina fotográfica digital, chegam ao Cybercafé e fazem o upload das fotos diretamente para o vosso Home Server via internet. Tudo isto com proteção através de uma conta Windows Live. Este tutorial está explicado de uma forma mais completa na edição 163 de janeiro de 2009 da Exame Informática e está dividido em várias partes. Esta primeira em que explicamos os conceitos do Home Server, a segunda onde fazemos a montagem e uma terceira onde configuraremos o servidor. O que é que precisam em termos para começar a montar, para mãos à obra? Primeiro, precisam de uma licença do Windows Home Server. Esta licença é OEM, o que significa que só deveria ser, teoricamente, vendida com máquinas novas, mas na prática, como perceberão, é fácil encontrar vários sites online que vendem estes sistemas operativos e até algumas lojas em Portugal que o vendem. A licença custa cerca de 150 €, mas que serão bem gastos, como poderão perceber mais tarde. Em termos de hardware, uma das vantagens do Windows Home Server é que é uma boa oportunidade para reciclar. Se tiverem um PC lá em casa antigo que já não o utilizem, qualquer coisa como um Pentium 3 acima de 1 GHz é suficiente. O que é importante é ter pelo menos 512 MB de RAM e perceberemos porquê, porque é importante para o desempenho. Ou se têm componentes, podem reutilizá-los e criar uma nova máquina. Para a montagem, para aqueles que não têm um PC ainda e que não sabem, vamos explicar desde o início, para ser mais fácil. Para o caso das pessoas que não têm um PC velho, querem reciclar e querem construir um Home Server de raiz, é importante ter atenção a algumas coisas. Recomendamos 1 GB de memória. Portanto, pode ser DDR2 de baixa frequência, económica, mas 1 GB de memória. Recomendamos uma fonte de alimentação silenciosa e com
alta eficiência. Vamos utilizar um motherboard muito económico da Biostar, um motherboard que custa à volta de 60 euros, portanto, bastante barata. Vamos usar o formato micro ATX, por ser mais compacto e normalmente mais económico. Tem controladores gráficos integrados, neste caso da NVIDIA, uma GeForce. Mas, por exemplo, outra solução interessante será, até para garantir maior fiabilidade, será, por exemplo, um motherboard micro ATX, mini ATX, com chipset Intel, com gráficos incluídos. Não é importante o desempenho gráfico, nem nada disso. Deverá ter uma placa de rede, preferência de 1 gigabit, para garantir maior velocidade de dados na rede. E quanto mais portas para discos rígidos, melhor. Neste caso temos 4 portas SATA, mas vamos construir um Windows Home Server básico, mas se tiver mais, tanto melhor, porque pode adicionar mais discos rígidos. As portas USB e porta SATA também poderá ser útil para discos rígidos externos. Processador. Para o Home Server, recomendamos um processador económico. Existem Celerons, por exemplo, a 50, 60 euros já no mercado. Preferência, escolham um processador de baixo consumo energético. Portanto, aqui, basicamente, aquele processador que encontrarem no mercado mais barato, se não tiverem já vosso que já não utilizem, será mais que suficiente. Memória. 512 MB é o mínimo para o sistema funcionar bem, mas 1 GB torna, principalmente se mais do que 2 ou 3 computadores acederem ao mesmo tempo ao servidor, faz diferença. Portanto, a memória é sempre bom ter uma memória de marca para garantir fiabilidade, que é importante num servidor. Discos rígidos. Aqui não há nada de especial. Como isto não utiliza RAID, aqui a gestão do disco será por software, os discos rígidos podem ser diferentes, podem mostrar discos que já tenho em casa com outros discos novos. Neste caso, vamos utilizar 2 discos Samsung 500 GB, porque têm não só um preço muito competitivo, porque também estes discos da Samsung são particularmente silenciosos e como queremos um Windows Home Server o mais silencioso possível, vamos utilizar discos rígidos da Samsung. No Home Server, recomendamos o mínimo 2 discos rígidos para poder obter a tal redundância de dados que falei ainda há pouco.